Quero louvar a Deus aqui pelos visitantes, irmãos queridos que estão conosco pela primeira vez na comunidade Five. Deus abençoe, né? Casal querido aqui, né? O sogro e a sogra do Diego. Isso, Deus abençoe. Um beijo no coração, muito bom ter vocês aqui conosco. Casal querido lá atrás também, o Elias e a Leandra. Glórias a Deus, Deus abençoe. Uma alegria receber vocês aqui conosco nessa manhã, viu? Bênção de Deus, os demais irmãos são da casa já, da família. E muitos irmãos que não puderam também estar conosco nessa manhã, mas eu acredito que estão acompanhando pela live. Deus abençoe. Um beijo no coração, né? Eu creio que, como foi ministrado aqui no início, nós vamos sair diferentes, amém? Nós já fomos aqui, irmãos, impactados com esse louvor. Essa adoração subiu como um aroma agradável, né? Não sei você, mas eu estava ali adorando, eu senti a graça de Deus, o abraço de Deus. A gente consegue experimentar o amor do Pai nesses momentos de adoração. O Senhor, o Espírito Santo, Ele se faz presente e Ele nos toca, Ele nos envolve. Nós sempre temos o hábito de compartilhar isso com a igreja, que nós servimos a um Cristo vivo. O nosso Cristo, irmãos, Ele vive. É possível você se relacionar com Ele. Não é sobre religião, não é sobre uma estátua, não é sobre uma imagem de escultura de gesso. É um Cristo vivo. Ele vive, eu e você podemos nos relacionarmos com Ele. E é isso que muda a nossa vida, é isso que transforma o nosso coração, é isso que nos impacta no dia a dia. É quando você consegue acessar esse lugar. Por isso, irmãos, a igreja, em todos os lugares, ela é um caminho que vai te ligar a Jesus. Mas a igreja é só esse caminho. Ela não pode mais fazer mais nada a não ser te mostrar esse caminho. Mas você precisa acessar esse lugar. Você precisa atravessar essa porta. O pastor não pode atravessar essa porta por você. Nenhum líder pode fazer isso por você. Você vai ter que pisar. E você vai ter que se molhar nesse mar, nesse rio. E você vai ter que caminhar, adentrar esse lugar, sabe? E à medida que você vai entrando, à medida que você vai conhecendo, mais você vai tendo fome e sede de Deus. Mas depende de você. É com você. Irmãos, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Você já leu essa passagem? Essa passagem, se eu não me engano, está em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Você, quando chegar naquele grande dia que eu e você estivermos no tribunal de Cristo, porque eu e você não vamos estar no juízo, glória a Deus. Eu acredito que o Senhor já salvou a sua alma aqui nessa manhã. Eu acredito que você já alcançou a salvação da sua alma. Mas tem muitas pessoas lá fora que ainda não alcançaram a salvação da sua alma. E elas dependem de uma resposta minha e sua. Talvez você agora, nesse momento que eu estou conversando com você, você se lembre de pessoas do seu trabalho, familiares, pessoas as quais você conhece, que você sabe que não tem uma vida com Jesus. Você sabe que essas pessoas ainda não alcançaram a salvação da sua alma. Elas precisam de uma resposta sua. Elas precisam de uma atitude sua. Elas precisam que você se posicione e pregue o evangelho para elas, que você ame elas, que você abrace elas, que você invista nelas, para que elas possam conhecer ao Mestre, conhecer a Cristo. Mas, meu querido, voltando ao que o pastor está ministrando aqui, cada um de nós vai dar conta de si mesmo naquele grande dia. Você já parou para pensar que naquele grande dia nós não vamos poder dar desculpa? O Senhor vai pedir de mim e de você as nossas obras. O que você fez? Porque você já é um filho, amém? Você é uma filha dele. E sendo um filho e uma filha, eu e você somos amados pelo Senhor. Somos perdoados pelo Senhor, somos abraçados. Nós estamos em uma via agora de conhecer mais e mais a Jesus. Mas quando chegar aquele dia,
Ele vai requerer de nós o que nós fizemos com aquilo que Ele confiou nas nossas mãos. Ele vai cobrar de mim e de você. No seu tribunal, diz a palavra, o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai estar a igreja. Não vai estar o mundo. Vai estar todos aqueles que um dia nasceram de novo no período que estiveram nessa terra. Todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, o Senhor confiou a Deus. Se você se rendeu a Cristo ontem, você começou uma jornada missionária nessa terra, você querendo ou não. E nessa jornada missionária o Senhor confiou algo nas suas mãos, as quais Ele espera que você possa multiplicar. Ele espera que você possa fazer algo em prol do seu nome enquanto você está aqui. Ele espera que eu e você façamos algo em prol do seu reino, em prol de Jesus. O que você pode fazer? Porque naquele grande dia Ele vai chamar no tribunal, meu filho Gilvan, imagina só, né? O Senhor da glória, na tua frente, o Senhor Jesus ressuscitado, poderoso, triunfante, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele vai estar diante de mim e de você. Meu Deus, irmãos, a gente não está preparado para isso, a não ser naquele grande dia. Nosso corpo não tem capacidade para isso, mas nós estaremos diante dele, olhos como chama de fogo, diz a palavra, né? Cabelos longos, brancos como a lã branca, vestido de uma vestimenta de luz, porque Jesus, Ele é uma luz poderosa, uma coroa na sua cabeça. A Bíblia diz que os seus pés são semelhantes a latão reluzente. O pé de Jesus, ele brilha, a santidade. Pé está falando de santidade, de pureza. É os pés de Jesus. E na sua coxa vai estar escrito, sabe o que? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele veio como um cordeiro. Ele veio humilde, mas ele retorna como Rei dos reis e Senhor dos senhores. O leão da tribo de Judá. Ele não vai vir humilde, irmãos. Ele é humilde, mas ele não vai vir mais com aquela aparência, sabe? Como a Bíblia descreve, como um homem de dores, um homem simples. Ele vem como o leão da tribo de Judá, como aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Esse é o Cristo que nós vamos estar diante dele, poderoso, triunfante. Aquele que tem toda a autoridade lá no céu, tem na terra, tem no inferno, tem sobre os homens, tem sobre os demônios, tem sobre os anjos. Esse é o Cristo. E eu e você vamos estar diante dele, sem escapatória, um por um. É o que a Bíblia revela. E é o que a Bíblia diz que vai se cumprir, querendo nós ou não. Um povo vai estar diante de Cristo no tribunal. Outro povo será condenado e será aplicado o juízo. Estarão no juízo diante do grande trono branco. As pessoas que tiveram a oportunidade nessa terra de conhecer a Cristo, mas rejeitaram a Cristo. Tiveram a oportunidade de buscá-lo, de recebê-lo como o Senhor da sua vida, mas rejeitaram. Viveram da forma que lhe apraz. Essas pessoas não estarão no tribunal. Essas pessoas estarão no juízo, no julgamento. E no julgamento elas serão condenadas. Condenadas. O juízo de Jesus, o juízo de Deus, será tão poderoso, porque Deus, ele não é parcial, ele não usa duas medidas. O juízo dele é justo, é o justo juízo. Eu acredito que as pessoas que estiverem no julgamento naquele dia, no juízo diante do Senhor, elas vão falar assim: nós merecemos a condenação mesmo, que elas não vão ter saídas diante do que será apresentado para elas. Tu já pensou, você está diante de um juiz e o juiz bater o martelo e falar assim: não, eu mereço ir para a cadeia mesmo, eu mereço mesmo, porque diante de tudo que foi apresentado aqui, eu sou culpado. É o juízo que o Senhor apresentará naquele dia. As pessoas não terão escape, as pessoas não terão uma saída.
porque o justo juiz estará diante delas, aplicando justiça. Mas há um povo que foi guardado e justificado, amém? Um povo que foi absolvido, porque tem um justo advogado, que se colocou no meu e no seu lugar lá e apresentou, ó, o meu filho ele não merece a culpa, a condenação e o juízo, porque eu morri na cruz para lhe salvar. Ele morreu para salvar você. Mas eu e você merecíamos o inferno. Eu e você merecíamos o castigo. Eu e você merecíamos o lamaçal. A Bíblia diz, né? O lago de fogo que arde em enxofre. É o que a Bíblia fala em Apocalipse. Eu e você merecíamos este lugar. Eu e você. Mas Jesus morreu no meu e no seu lugar, querido, para te justificar. O justo juiz vai tomar o martelo, né? Ele bate lá naquele e ele olha, justificado. Meu filho, minha filha, você não deve nada para mim. Por que você não deve? Por causa de Jesus. Jesus pagou o preço por você. Jesus morreu por você. Ah, meu querido, eu e você estávamos perdidos, mortos. E às vezes nós não valorizamos, nós não buscamos conhecer esse Cristo. Que boa notícia, amém, irmãos? Já parou para pensar o que está reservado para a igreja do Senhor? Já parou para pensar o que está reservado para a igreja, para a noiva de Cristo? Eu e você, a igreja do Senhor, somos considerados o quê? Noiva de Cristo, noiva do Senhor. Tudo o que é do Senhor Jesus será da igreja, será da noiva. Num casamento, tudo o que é do marido também é da esposa, não é? Tudo é da esposa e vice-versa, porque uns se tornaram uma só carne. Então, querido, o que está preparado para a igreja, para a noiva do Senhor, vai muito além do que eu e você podemos mensurar, imaginar, compreender. Tudo, eu acredito que é uma outra dimensão, entende? A gente está falando aqui de uma outra dimensão, não faz parte do nosso natural aqui. Tudo, eu acredito que tudo que você fez, tudo, está tudo anotado para que a igreja receba algo da parte do Senhor naquele dia. Um copo de água, a Bíblia diz, se você der um copo de água, para um filho de Deus, isso já dá para você direito a galardão. Você sabia disso? Já tem um nível de galardão, isso está na Bíblia, não me lembro a referência agora. Se você der um copo de água, querido, olha lá, e quem der de beber ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá sua recompensa. Imagina o nível que tudo isso que estamos fazendo nessa terra, diante do Senhor, não está sendo visto, analisado. O nível, aquilo que você faz, quando você abre mão do seu descanso em prol do nome de Jesus, quando você abre mão de alguma coisa em prol do nome de Cristo, do reino de Cristo, isso está no mundo espiritual, trazendo uma recompensa para você. Eu não estou falando de barganha, estou falando de coração, estou falando de maturidade, amém? Mas tudo, irmãos, sabe, varrer uma igreja,
Talvez tirar ali um lixo. Poxa, o lixo ali está cheio ali, ó. Tu tirar só isso aí, eu acredito que tudo está sendo visto. Tudo está sendo analisado, anotado. Tudo. Então, meus irmãos, nós estaremos diante do Senhor naquele grande dia, amém? No tribunal de Cristo. O Espírito Santo está levando aqui, eu nem preparei nada disso. Mas deixa o Senhor falar conosco aqui nessa manhã. Quero que você, esse mês nós tiramos para ministrar sobre Páscoa aqui na igreja. Esse é o 4º domingo, e nesses domingos nós estamos falando sobre ressurreição, sobre a morte de Cristo, sua ressurreição. Estamos falando, eu ministrei sobre aquele tempo na Santa Ceia, a qual Jesus ali está com seus discípulos. Pastora Elida ministrou domingo passado aqui sobre as declarações que Jesus fez enquanto estava na cruz. 7 declarações poderosas, palavras precisas. E nós vamos finalizar aqui falando sobre a ressurreição, sobre a morte e a ressurreição de Cristo. E meus irmãos, o que o pastor quer que você entenda aqui de uma maneira simples, mas eu quero que você compreenda isso nessa manhã, referente à morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus, é que o plano de Deus, o plano do Senhor, o plano de Deus a qual Ele projetou, a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, que era a vinda de Cristo, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua ascensão, e a autoridade e o poder que ele recebe, é que essa experiência de Jesus se tornasse a nossa experiência. Isso que eu estou falando para você aqui, ó, é algo muito importante, irmãos, na nossa jornada cristã. Muito importante. Você entender e você compreender nessa última palavra desse mês que estamos ministrando sobre a Páscoa, é que o plano do Senhor é introduzir eu e você em Cristo, de modo que a experiência de Jesus se tornou a sua e a minha experiência. Quem está entendendo isso aqui nessa manhã? Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a cruz e nós vemos o Senhor naquela cruz pendurado, nós temos, muitos de nós temos um olhar objetivo. Nós vemos o Senhor Jesus sozinho, não é assim? Você olha para Jesus e num mês como esse de Páscoa, você está celebrando a Páscoa, você olha, poxa, que bom que o Senhor Jesus, Ele morreu por mim e ressuscitou, glória a Deus, Ele pagou o preço. E nós temos um olhar objetivo, é como se nós víssemos o Senhor Jesus naquela cruz sozinho. Mas o que o Senhor planejou, não era de Jesus estar sozinho, era Jesus estar comigo e com você. Aqui que está a revelação, aqui que está o que Paulo, por intermédio do Espírito Santo, ele revela para a igreja em Roma. E é o que eu quero, irmão, se você entender isso aqui nessa noite, isso vai fazer total diferença na sua caminhada cristã. Eu gostaria que você olhasse para a cruz, e ao contemplar a cruz, você se visse nela. Ao invés de você ter um olhar objetivo. Pastor, o que é um olhar objetivo?
O objetivo é fora. Eu gostaria que você tivesse um olhar subjetivo dentro. Amém? Quem entendeu aqui isso? Objetivo e subjetivo. Um olhar subjetivo é um olhar dentro. Não é um olhar fora. É um olhar que você precisa entender aqui nessa manhã. Que você estava naquela cruz com Jesus. Ele não estava sozinho lá. Eu e você estávamos lá nele, pendurados naquele madeiro. Nós estávamos naquela cruz com Cristo. Quando ele foi levantado, você estava lá nele. Esse é o plano de Deus. Da mesma forma que eu e você estávamos em Adão no jardim. Você se lembra que Adão pecou no jardim com Eva? Amém? Eu e você estávamos naquele jardim, querendo você ou não. Esse pecado chegou até nós e nos impactou, a ponto de a palavra de Deus dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da mesma forma agora, pela fé, o Senhor ele nos introduz no sacrifício do seu Filho Jesus. De modo que eu e você agora estamos naquela cruz com Ele, morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Posso ouvir um glória a Deus aqui nessa manhã? Romanos capítulo de número 6. Romanos, o capítulo 6. Ouça o que eu estou falando para você aqui nessa manhã. É uma das passagens mais poderosas da palavra de Deus, no que se refere à nossa união com Cristo, à nossa identificação com Cristo. Romanos capítulo de número 6. É um texto que eu e você devemos estudar, ler, estudar, até que esta revelação suba ao nosso coração. Mas é uma porção da palavra, mega, hiper, poderosa, concernente à nossa união com Jesus, concernente à nossa identificação com Cristo. Isso que o pastor está ministrando para você aqui nessa manhã. Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, um homem de Deus, está escrevendo uma carta para os irmãos em Roma. E o apóstolo Paulo está trazendo para eles isso que eu estou ministrando aqui nessa manhã para você. De fazer com que esses irmãos de Roma, eles não tenham um olhar objetivo, mas um olhar subjetivo. Eles possam se ver morrendo, sendo sepultado e ressuscitando com Jesus Cristo para viver uma nova vida. A nova vida que nós vivemos hoje é uma vida que nasceu da morte. E é o que o apóstolo Paulo está agora destrinchando no capítulo 6. Ah, meus irmãos, por isso que é tão importante isso para você aqui nessa manhã. Se você entender isso que eu estou ministrando para você aqui nessa manhã, o pecado ele não terá poder mais sobre a sua vida. É o que o texto vai deixar claro para nós no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Irmãos, no capítulo 6 e no versículo 1 de Romanos nós lemos, olha lá. Romanos 6:1 diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? É uma pergunta. O apóstolo Paulo está falando sobre justificação no capítulo 5.
está falando sobre a graça. Ele está falando sobre a obra de Jesus. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 20, ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, ele já está deduzindo que os irmãos de Roma vão questionar sobre isso. Ele já está, eu sei que vai vir questionamentos, perguntas referente a essa questão da graça. Então, eu já vou responder agora. É por isso que ele inicia o capítulo 6 dessa forma. Porque esses irmãos, quando lessem isso, eles iam questionar: Paulo, do jeito que você está falando sobre essa graça, então quer dizer que a gente pode pecar à vontade, porque agora a gente está na graça. Agora a gente pode viver da maneira que nós queremos. Porque é graça, Jesus já pagou o preço, ele já morreu. Então o apóstolo Paulo está agora respondendo essa questão. E aqui, querido, você que já ouviu falar sobre a hipergraça, você que talvez já ouviu e frequentou igrejas que é tudo liberado, porque a gente está na graça. Uma vez que eu estou na graça, eu posso viver da maneira que eu quiser. Eu posso viver na prática do pecado, porque é graça, porque é amor. Capítulo 6 de Romanos responde isso. Romanos 6 responde todas essas questões e essas confusões sobre a graça. E o apóstolo Paulo diz: que diremos então? Continuaremos no pecado? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Versículo 2, de modo nenhum. Está respondido. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? O apóstolo Paulo está explicando aqui para nós que quem está na graça não vive na prática do pecado. Glória a Deus. Quem conhece a graça não vive na prática do pecado. Por isso que o ensinamento da hipergraça, porque o nosso Deus é hipergracioso, esse ensinamento que defende uma vida libertina é um ensinamento contrário à palavra de Deus, porque a graça não nos dá margem para viver na prática do pecado. Pelo contrário, a graça é liberdade, não libertinagem. A graça é vida espiritual e não carnal. O que é graça, meus irmãos? Favor imerecido. Judas capítulo de número 1 e o versículo 4. Judas capítulo 1 e o versículo 4. Olha só o que diz: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. A graça não é libertinagem. A graça não é uma vida carnal. Pelo contrário, a graça é liberdade em Cristo, em uma vida espiritual na presença de Deus. O apóstolo Paulo está respondendo isso para eles: de modo nenhum, você não vai continuar pecando para que a graça aumente. Como você vai continuar no pecado, uma vez que você morreu para o pecado? É aqui que eu quero que você entenda. O apóstolo Paulo está trazendo uma experiência subjetiva com Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele aplica em nós, dentro, o que foi feito fora, na cruz do Calvário. De modo que você morreu com Jesus Cristo. Ei, você é uma pessoa que veio da morte, você sabia? Você que um dia entregou a sua vida para Jesus.
Você que um dia nasceu de novo, você biblicamente morreu com Jesus naquela cruz. Houve uma experiência de morte. É que ele vai dizer no versículo 6 e no versículo 3 e 4 de Romanos capítulo 6. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo, ele está mostrando para esses irmãos que eles morreram com Jesus Cristo. Eles morreram com Jesus Cristo. Quem sabia aqui nessa manhã que morreu com Jesus Cristo? Você sabia disso, irmãos? Que a sua vida é uma vida de ressurreição nessa terra? Que aqueles que um dia entregaram a sua vida para o Senhor os matou na cruz? E que hoje você vive em novidade de vida? Eu e você precisamos compreender que nós morremos com Jesus Cristo. Para quê, pastor? Para que o pecado não tenha domínio sobre vós, para que a depressão, para que a ansiedade, para que os pecados, querido, as quais a Bíblia nomeia, não venham mais se apoderar de você. Muitas pessoas são escravas do pecado porque elas ainda não entenderam que morreram para o pecado em Cristo Jesus. O Senhor quebrou o poder do pecado na minha e na sua vida, se morremos com Ele. Poxa, pastor, eu não consigo vencer essa prática na minha vida. Poxa, pastor, eu não consigo vencer esta situação na minha vida. Isso ali me domina, pastor. Eu sou escravo disso ali. Eu não posso ver isso ali. Ei, você precisa entender que você morreu com Jesus e ressuscitou para viver uma nova vida. O pecado, ele tinha domínio sobre nós quando éramos e vivíamos a velha vida. Aquela vida que recebemos de Adão, a herança adâmica. Mas uma vez que você nasceu de novo, você recebeu uma nova vida. E nessa nova vida, nessa nova natureza, o pecado não tem domínio sobre você. É o que Paulo está mostrando para a igreja dos romanos, os irmãos de Roma. Que eles morreram. Querido, é por isso que o pastor aqui está dando ênfase. Quando você olhar para a cruz, se veja naquela cruz. Se veja pregado naquela cruz com Cristo Jesus, porque Ele morreu por nós e Ele morreu conosco. Eu e você estávamos pendurados naquela cruz com Ele, para vivermos uma novidade de vida na ressurreição. O Senhor não deixou você algemado, amarrado, trancafiado. Nas suas mãos e nos seus pés não tem mais cadeias. As portas estão livres para você viver a novidade em Cristo Jesus. Mas você precisa entender que você morreu. Você está morto para o velho homem, para a natureza caída. E essas práticas, isso que o pastor está ministrando para você nessa manhã, é algo que você precisa viver diariamente pela fé. Você recebe pela fé. Porque senão, querido, a nossa natureza nos domina e nos leva ao erro, ao pecado. Mas o texto diz que nós morremos para o pecado. Talvez você já tenha conhecido uma pessoa escrava de drogas. Talvez você tenha aqui, poxa pastor, eu conheço lá o fulano, o ciclano, e essa pessoa ela tem um vício de álcool, essa pessoa tem um vício das drogas, essa pessoa ela já passou por muito centro de recuperação. E eu conheço pessoas assim, irmãos, pessoas que têm um vício de álcool. Essas pessoas chegam até a tremer, né? Tu vê aquelas pessoas que tremem assim por causa do álcool? É um vício.
Se você chegar lá para essa pessoa e der álcool para ela, ela vai consumir, porque ela é viciada naquilo ali. Mas se essa pessoa morrer, e você vai lá no velório dessa pessoa, você chega lá no velório, ela está lá no caixão, e você der para ela álcool, ela vai consumir, sim ou não? Não. Por quê? Está morto. Ela está morta. Tu pode dar o álcool, tu pode dar a cocaína, tu pode dar o que você quiser, porque agora ela está morta, aquilo não tem mais efeito nela. Assim é o pecado na vida, na minha e na sua vida, se eu e você entendermos que morremos para o pecado, quando morremos com Jesus naquela cruz. O pecado não terá domínio sobre vocês. É o que Paulo está ensinando aqui. Ele não terá domínio, porque vocês morreram para o pecado, e vocês ressuscitaram para viver uma nova vida no Senhor. Uma nova vida, onde você não é mais escravo do pecado, mas você é agora filho, filha, para viver em santidade, como um escravo de Cristo, um escravo de Deus, é o que o texto vai continuar dizendo. No versículo 4, fomos sepultados com Ele na morte. Olha só, está falando que eu e você fomos sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, como Cristo ressuscitou. Eu e você ressuscitamos com Ele, para vivermos uma nova vida, em novidade de vida. Não mais escravo. Meu irmão, você não é escravo. Minha irmã, você não é uma escrava. Poxa, pastor, eu não consigo vencer. Consegue. Entenda que você está morto para o pecado, e o pecado não terá domínio sobre você, porque o Senhor resolveu isso na cruz. Mas você precisa receber essa palavra pela fé nessa manhã. Você morreu com Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Eu não quero ser aqui tão longo, irmãos, mas eu preciso que você entenda isso. Pois o amor de Cristo nos domina. Porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Está falando que nós morremos com Ele. Você morreu com Ele. Entenda isso. Colossenses 3:3. Colossenses capítulo 3 e o versículo 3. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vai para o versículo 1 lá. Olha lá. Portanto, se vocês foram o quê? Ressuscitados. É o que eu estou falando para vocês aqui nessa manhã. Juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Paulo, ele traz esse entendimento, que nós fomos unidos na morte, no sepultamento e na ressurreição com Cristo. Quando Cristo ressuscitou lá, que a pedra rolou e ele saiu, eu e você saímos com Ele daquele lugar, para vivermos o que agora, pastor? Uma nova vida, aleluia. Mas tudo aquilo que eu e você herdamos do velho Adão, lá do Adão, de Eva, a natureza corrompida, pecaminosa, que nos tornava escravos, foi crucificado na cruz. Você não é um escravo do pecado, meu irmão, minha irmã. Entenda que você é uma nova criatura, que você ressuscitou com Ele. Romanos capítulo 6, versículo 6.
que eu quero encorajar você a ler Romanos 6, do versículo 1 até o 23 ou até o 14. Leia, mas olha lá, sabendo isto, que a nossa o quê? Velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais o quê? Escravos do pecado. O Senhor resolve a questão do pecado na cruz. Você não é escravo. Você está livre no Senhor. O pecado não pode mais conduzir, dominar, nortear a sua vida, porque você ressuscitou com Jesus Cristo e é uma nova criatura. É uma nova criatura. Não consigo, pastor, vencer a pornografia. Não consigo. Consegue, meu irmão. Você está morto para o pecado. Declare isso amanhã quando você acordar: eu estou morto para o pecado e vivo para o meu Deus. E vivo não mais eu, mas o meu Senhor vive em mim. Não consigo, pastor. Eu não consegue. Começa a abrir mão dessas práticas. Começa a declarar que você é uma nova criatura. Começa a declarar que não é mais a natureza pecaminosa, adâmica que reina em você, mas uma nova natureza, mas o Espírito Santo que habita em você. E você vai ver que o pecado vai perder o domínio, o pecado vai perder o poder sobre a sua vida, mas começa a se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Olha o que diz no versículo 11. Meu Deus. Romanos 6, olha, Romanos 6. Assim também vocês considerem-se o quê? Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. A graça nunca nos deu margem para viver na prática do pecado. A graça é santidade, a graça é Jesus Cristo, a graça é liberdade, a graça é justiça. É o que Paulo está construindo em Romanos capítulo 6. Eu sou escravo da depressão, pastor. Eu sou escravo disso, eu sou escravo do adultério, eu sou escravo do álcool, eu não sei. Cada um tem as suas áreas, mas nós precisamos entender que nós ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida. Oh glória! Ai meu Deus, como a hora passa rápido. Daria para ficar falando sobre essa passagem aqui tanto tempo, mas é isso que o pastor nessa manhã quer construir no seu coração. Você precisa ver, e quando olhar para a cruz, não veja mais o Senhor sozinho lá. Você estava lá, você morreu com Ele, você foi sepultado naquela sepultura lá também, e a pedra se enrolou para você sair de lá também, porque quando Ele saiu de lá, Ele saiu comigo e com você, para vivermos uma nova vida, uma novidade de vida. Por isso, querido, que o Senhor, Ele tem agora filhos. Por isso que quando você vê Paulo escrevendo para as igrejas, o apóstolo Paulo chama eles de santos, aos santificados em Cristo. Por quê? Aqueles que ressuscitaram com Cristo são santos para Deus. Aqueles que são filhos e filhas de Deus são santos do Senhor. Você é um santo, você sabia? Não, pastor, que é isso? Não, eu entendo o teu coração. Mas irmãos, biblicamente, eu e você somos santos para o Senhor. Porque você morreu e ressuscitou com Ele. Entenda essa conexão aqui nessa noite. Amém? Nessa manhã, perdão. Entenda, queridos. Entenda essa identificação com o Mestre. Eu gostaria que você compreendesse, meu irmão, minha irmã, que isso que o pastor está ensinando para vocês e passando para vocês aqui nessa manhã é um divisor de águas na sua vida, se você entender. Um divisor de águas. Se você compreender essa conexão e a sua identificação com Cristo, e amanhã você declarar que você morreu com Ele, você ressuscitou para viver uma nova vida,
isso fará tremenda mudança na sua vida. Tremenda mudança. Porque isso é o coração da palavra de Deus. É o coração das epístolas. A identificação com Jesus. A vida nova. Aqueles que Ele matou. Ele matou você. Ele matou o velho homem. Ele matou aquela velha mulher. Ele aniquilou naquela cruz. Ele sepultou. E Ele faz ressuscitar uma nova criatura. Mas tudo isso precisa ser recebido por mim, por você, pela fé. E todos os dias eu e você precisamos crer, declarar. É algo diário nas nossas vidas. Não é algo momentâneo. Ah, morri, pastor. Não. É pela fé. Por isso que esse considere-se ali é fé. Todos os dias. Ah, pastor, eu não consigo vencer. Considere-se morto. Começa a declarar essa passagem aqui, ó, diante do pecado. Para você ver. Começa. Eu sei bem que eu estou ministrando para você aqui nessa manhã. Mas você estava lá, amém? Começa a olhar a cruz de uma forma diferente. Ele morreu por nós e morreu conosco naquela cruz. Te fez uma nova criatura, não mais escravo, não mais uma escrava. Não mais, você não é escravo. Às vezes, sabe o que acontece? Nós não temos o conhecimento, nós ignoramos, né? É o que Paulo fala no início ali, vocês ignoram que morreram com ele. Quem entendeu essa palavra aqui nessa manhã? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Eu morri com o meu Salvador. Eu fui sepultado com Ele. E eu ressuscitei com Ele. A partir dessa manhã, começa a contemplar diferente, amém? Quem vai olhar diferente? Você e eu estávamos lá, tá bom? Pode aumentar esse fundinho mesmo, aumenta esse fundinho. Fecha os teus olhos, querido. Começa a se ver naquela cruz. Nós morremos com Ele. Nós fomos sepultados com Ele. Nesse mês a qual celebramos a Páscoa, e nesses domingos que estamos falando aqui sobre ressurreição, você morreu. O velho homem, o Senhor resolve esta questão na nossa vida na cruz. Aquele homem duro, aquele homem difícil, aquele homem com práticas pecaminosas, práticas ocultas, aquela mulher também difícil, aquela mulher que fala muito, aquela mulher que já fez coisas erradas. Todos nós aqui temos uma história, uma natureza e um velho homem. Mas eu quero que você entenda que foi cravado naquela cruz o nosso velho homem. E as cadeias foram quebradas, as algemas. E da mesma maneira que Ele ressuscitou para viver uma nova vida, Ele nos ressuscitou com Ele. Viva uma nova vida em Cristo Jesus a partir desta manhã. Que as cadeias sejam quebradas, que as correntes que te impedem de avançar, de correr, nesta manhã sejam quebradas. Que a mente cauterizada, que o coração endurecido, que as vendas dos olhos caem por terra, que nessa manhã, nesse dia, o Senhor está manifestando graça sobre a sua vida, está manifestando glória, está te ressuscitando para você viver uma nova vida em Cristo, onde Ele é a sua referência, Ele é o seu modelo. E não mais o pecado, e não mais o mundo, e não mais essas coisas terrenas, mas o seu Cristo, o Senhor da glória, triunfante e poderoso. Meus irmãos, é uma nova vida, você não é escravo.
Quem disse que a depressão tem a última palavra na sua vida? A angústia, a ansiedade, o medo. Quem disse? Quem disse que a pornografia? Quem disse que as drogas? Quem disse? Ele morreu para quebrar o poder do pecado na nossa vida. Ele morreu naquela cruz e levou você com ele, para falar: meu filho, minha filha, você não é escravo, eu te faço livre. Viver um cristianismo como escravo do pecado é como um passarinho que está na gaiola com as portas abertas. A janelinha está aberta e o passarinho continua lá dentro daquela gaiola, mas a janelinha ali já foi aberta para ele sair, para ele voar. Não fica dentro da gaiola. Você está morto para o pecado. Ele não te chamou para viver na prática do pecado. Ele te chamou para viver em novidade de vida, em santidade, em adoração, oferecendo os seus membros como instrumentos de justiça, diz a palavra. Romanos capítulo 6. Ofereçam a Ele como instrumento de justiça os vossos membros. Apresentai-vos a Ele como aqueles que saíram da morte. Mas você é um homem espiritual, você é uma mulher espiritual. Ele te chamou para viver uma vida espiritual, porque Ele continua procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Esse é o deleite do Pai, esse é o prazer do Pai. Amanhã, quando você acordar, declare: estou morto para o pecado e vivo para o meu Deus. O pecado não terá domínio sobre a minha vida. Na terça-feira começa a declarar: eu estou morto para o pecado não vai mais me dominar, o pecado não vai mais me algemar, o pecado não vai mais me aprisionar, porque eu estou morto e eu estou vivo para o meu Deus. Não há cadeias, não há algemas. Em novidade de vida, eis que as primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Nova criatura nós somos em Cristo Jesus. Começa a orar por você aqui nessa manhã. Fecha os teus olhos por um instante. Como é que está a sua vida com o Abba? Como é que está o seu coração? Ele te abraça, amém? Você é filho e filha dele. E a carne não vai te dominar, em nome de Jesus. O pecado não terá domínio sobre você. Versículo 14 lá, por gentileza, pastor Tiago. Capítulo 6. Olha só esse texto aqui, irmãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. Viver em Cristo, viver na graça, é viver livre do poder do pecado, aleluias. Como Ele é bom. É porque você se uniu a Ele. Espírito Santo, eu oro, Pai, pelos meus irmãos nessa manhã. Que esta palavra, Pai, fique guardada no coração da Tua igreja. Que a cada dia, Senhor, eles possam, Pai, viver uma vida ressurreta. Uma vida onde eles são conduzidos pelo Espírito. Uma vida onde o poder do pecado não tem domínio sobre eles. A prática pecaminosa. Uma vida, Pai querido, no Espírito. Eu oro pelos Teus filhos, que nessa manhã, Pai querido, cadeias estejam sendo quebradas aqui, correntes estejam sendo quebradas nessa manhã, porque Tu, Senhor, nos faz uma igreja livre, uma igreja, Senhor amado, que vive o novo no Senhor, uma igreja que nasceu da morte, porque o Senhor nos levou à morte
mas da mesma forma operou naquele sepulcro para nos ressuscitar com o teu Filho Jesus, para vivermos essa novidade no Senhor. Por isso, Pai querido, que esta palavra fique no coração dos teus filhos, que ao sair dessas portas aqui nessa noite, Pai, o teu Espírito possa, nessa manhã possa, Pai querido, chacoalhar os teus filhos por dentro, que nesta semana eles possam ler Romanos capítulo 6, até que esta revelação venha subir ao coração deles, e eles possam viver de uma maneira, Senhor, agradável a Ti, a maneira que o Senhor estabeleceu na Tua palavra. Oramos em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que o pecado não tem domínio sobre esta igreja. Eu declaro que o pecado, o demônio, Senhor, os principados não têm poder sobre a vida dos teus filhos, porque os teus filhos são novas criaturas. Senhor, sobre as famílias, sobre os casais, sobre as crianças desta igreja, o pecado não terá domínio em nome de Jesus Cristo. E uma nova vida surge para você voar, para você avançar, para você correr com a graça do Pai, em nome de Jesus. Só quem entendeu essa palavra aqui nessa manhã, aplaude a Ele bem forte, em nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória.